Oi, Miriam. Oi, Cris. Tudo bem? Nossa, Cris, eu tinha certeza que eu tinha mandado o aviso da prática de hoje. Quando eu vi tua mensagem, eu falei, eu não mandei. Saí correndo. A Carolina entrando de novo, Carol. Não sei como você tem paciência, tanta paciência. Do quê? De entrar toda hora. A gente tava de manhãzinha junto. Ontem à noite a gente tava junto, hoje de manhã tava junto, né, Carol? Ontem, né? Bacana, né? Ontem a gente foi assistir uma exibição do filme Sansara, que teve aqui Ah, no Itaú Cinemas, né? E depois teve discussão, foi bem legal. Discussão com o Gustavo Gitti. Divertido, né? Tão bonitinho ver ele. Eu tenho um orgulho dele. Assim. É tipo coisa de. Ele fala. Houve um tempo que ele me chamava de irmã, agora ele chama de mãe. Putz, me arrasa. Que... Mas tudo bem, eu acho que eu tenho meio que orgulho de mãe mesmo. Tá? Vamos então começar, chuchus? Vamos fazer as preces. Aí, antes da gente começar, a gente pode. A gente pode convidar a nossa própria consciência para voltar para casa. Hum, Sente o corpo, sente os sons ao seu redor. Hum, hum. Abrindo espaço interno para a gente sair do funcionamento usual, das nossas urgências, das nossas bolhas de realidade. Abrindo espaço para a gente estudar o Dharma. Home. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado com Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nobjan Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrumye Pema June Shisuda Kordu Kandro Hampe Kor Keki Chesuda Druki Jengi Lapche Shiksu So Guru Pema Siddhi Hum. Hom Orgen Yogi Nubjan Sam Vema Gesar Dumpola Yamsen Chogi Modrumye Vema June Shesudrak Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingi Lachi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penti Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penti Sanje Drupasho. E antes de começar o estudo, propriamente, a gente poderia fazer uns minutinhos de
de prática, só estabelecendo o corpo no estado natural. Então, sente os apoios do corpo no chão, na cadeira, e deixa a sua consciência permear todo o espaço do corpo, soltando todos os esforços por trás da tensão, da agitação. Deixa o corpo confortável, à vontade, em estado de relaxamento, ao mesmo tempo de uma prontidão, um estado relaxado e desperto ao mesmo tempo. Aos poucos vai deixando a respiração se estabelecer no ritmo natural. E assim vai soltando todo o esforço por trás da fala, da necessidade quase que compulsiva de comentar todas as experiências, de criar histórias, uma fala interna, soltando esse esforço, deixa a fala descansar no estado natural de silêncio. E para isso ficar mais fácil, então a gente estabelece a respiração no ritmo natural. Deixa o corpo respirar à vontade. E por fim, deixa a mente descansar no estado natural. Deixa todas as experiências serem como são, internamente, externamente. Se a gente pudesse só testemunhar o surgimento, a transformação, a mudança de todos os fenômenos, todas as aparências internas e externas, especialmente as internas. Deixa os pensamentos irem e virem à vontade, sem construir nenhuma história a partir deles. E só descansa. Estado natural do corpo, da fala e da mente. Aos poucos você vai abrindo os olhos, preparando para retornar. E só queria compartilhar com vocês um texto que eu retomei ontem. Eu sempre volto para ele porque é muito precioso. E ontem, esse filme Sansara, né? Ele é um filme, na verdade, é, chama Sansara e é sobre Sansara mesmo. Mas ele fala muito sobre o bardo da morte, né? Sobre a morte e tal. E tem até uma cena ali que o rapaz recita ele tá recitando, logo no início, né? Recitando
o Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos, para uma senhora que está morrendo, né? Que é o costume, assim, é a tradição tibetana esse texto tem que ser lido para a pessoa que está morrendo, né? É uma das formas de preparar, das pessoas se prepararem para a morte. Mas daí é muito maravilhoso o texto e tudo mais. Mas o texto que eu mais adoro sobre isso, né? Sobre como se preparar para a morte, que explica o que vai acontecer na morte, é um ensinamento que Guru Rinpoche deu para Yash Sogyal. É um dos últimos ensinamentos que ele deu para ela, né? E chama a essência refinada das instruções orais. E aí ela fala assim, é, Lady Tsogyal de Karchen, né, a senhora Tsogyal de Karchen, serviu Nirmanakaya Orgyen Padmakara desde os seus 8 anos de idade, acompanhando-o como uma sombra segue um corpo, né? Ela falando para Guru Rinpoche. Quando o mestre estava próximo de... Não, ela não está falando, tá sendo contado isso, né? Que ela acompanhou, serviu o Guru Rinpoche desde os 8 anos de idade até a hora que ele foi embora, né? Aí quando o mestre estava prestes a deixar o Tibete para a terra dos Rakshas, eu, a senhora Karchen, ofereci uma mandala de ouro e turquesa e, e implorei, né? Ó grande mestre, você está partindo para domar os Rakshas, né? Que os demônios canibais, parece. E eu vou ficar para trás aqui no Tibete. Embora tenha servido você por um longo tempo, mestre, esta velha mulher não tem confiança sobre o momento da morte. Imagina, Yash Sogyal, não saber o que fazer na hora da morte. Então eu peço muito, né, Besicha, eu imploro que você me dê uma instrução condensada de todos os ensinamentos em um só, que seja conciso e fácil de praticar. E a Sogyal, ela, na verdade, era uma Buda, né? Mas ela fazia esse papel como é que fala? Da aluna de Guru Rinpoche, para que Guru Rinpoche pudesse dar ensinamentos para nós, né? Então ela começou a pedir em nosso nome, né? Para ele dar ensinamento. Ah, eu, coitada, eu me ferrei, fiquei aqui, servindo você desde os 8 anos, eu tô aqui, não sei o que eu vou fazer quando eu vou morrer, né? E aí o grande mestre respondeu: ó devota, com fé e com uma mente virtuosa e cheia de fé, ouça-me. Eu pensei de compartilhar isso com vocês para vocês verem a importância dessa prática simples que a gente fez agora, assim. Ele fala o seguinte: embora haja muitos pontos, instruções profundas de corpo, repousar livre e relaxado. Não, peraí. Embora haja muitas instruções profundas sobre corpo, repouse livre e relaxada, sentindo-se confortável. Tudo está incluído nessa simplicidade. Embora haja muitas instruções profundas de fala, como controlar a respiração, recitar mantras, pare de falar e repouse como se você fosse uma pessoa muda. Tudo mais está incluído simplesmente nisso. Embora haja muitas instruções essenciais de mente, como se concentrar, relaxar, projetar, dissolver, focar dentro, tudo, não, tudo está incluído em simplesmente se permitir que a mente repouse em seu estado natural, livre e à vontade, sem fabricações. Essa foi a última instrução que o Guru Rinpoche deu para Sogyal. Então, ó, tipo assim, você pode se complicar bastante, mas o ponto mesmo é estabelecer corpo, fala e mente nos estados naturais. E aí, quando ele vai. Então, era só isso que eu queria comentar, mas agora eu vou comentar mais um pedacinho só bonito. Eu vou ainda traduzir esse texto inteiro, porque é lindo de morrer. Eu vivo lendo, então eu vou traduzir ele um dia. Aí ele fala o seguinte: quando ela for morrer, né? No momento da morte, você deve praticar da seguinte forma: quando a terra se dissolver na água, seu corpo vai ficar pesado e você não conseguirá sustentar seu próprio corpo. Quando a água se dissolver no fogo, a sua mente e seu nariz vão secar. Quando o fogo dissolver no vento ou no ar, o calor do seu corpo irá desaparecer. Quando o vento se dissolver na consciência, você não conseguirá mais exalar sem uma sem ofegar, né? A respiração vai ficar errática, assim. Nesse momento, você sentirá
como se você estivesse sendo pressionada por uma enorme montanha, presa na escuridão ou caindo na expansão do espaço. Todas essas experiências vão ser acompanhadas de sons muito altos e muito agudos, né? O céu todo brilhará vividamente como um brocado, como um tecido brocado. Além disso, muitas formas irão aparecer, arará. E nesse momento, saiba o seguinte, tem mais umas coisas, mas ele fala assim, mas nesse momento saiba do seguinte, a sensação de estar sendo pressionada por uma montanha não é de verdade você sendo pressionada por uma montanha. São só os seus elementos se dissolvendo. Então o Guru Rinpoche vai falando, olha, você vai sentir isso, mas não fica com medo, né? Não fique com medo. O sentimento de estar, a sensação de estar sendo aprisionada na escuridão não é uma escuridão. Só são as suas faculdades sensoriais se dissolvendo. Não fique com medo. Me dá vontade de chorar essa instrução, assim. É tão, né? Tão amorosa, assim. Olha, você vai sentir um monte de coisa estranha, mas não fica com medo, porque são só os seus elementos se dissolvendo. É muito lindo, né? É a instrução mais bonita, assim, de preparação para a morte. A gente pode estudar esse texto depois, se vocês quiserem. Mas eu preciso traduzir, porque senão fica essa coisa. Ai! Bicho, a Lama caiu. Que vocês viram que o Lama Sonan deu um retiro sobre esse texto, só que chamava não sei o que da manteiga. Não sei por quê. Porque tem uma história no budismo tibetano, muitas vezes se fala dessa imagem, né? Da manteiga que que é extraída do leite, né? Quando você bate leite, a manteiga é o que é extraído do leite, né? Então, essas instruções de Guru Rinpoche são como a manteiga extraída do leite, assim, é a instrução mais essencial, né? Que Guru Rinpoche dá para Yesh Sogyal. É super bonito, né? Mas ele, assim, a prática principal é estabelecer o corpo falimente em estados naturais, sem construir, sem fabricar, né? Simplesmente isso. Então, essa prática é muito importante, realmente, para a gente. Que tal? E é muito bonita essa coisa. Vai acontecer muita coisa estranha. Esse filme de Sansara, o legal desse filme, vou dar um spoiler rapidão, mas o diretor, ele é muito ousado, assim, né? E ele não é budista, ele não consultou nenhum budista para saber o que fazer ali. Criou um filme sobre o Sansara e mandou ver. E tem uma coisa sensorial, assim, 15 minutos, que é como se a gente estivesse passando pelo bardo. Só que não tem a sensação do corpo, obviamente, né? Não tem essas figuras assustadoras surgindo, é só som e luz muito forte, né? É muito ousado isso, né? E você é convidado, assim, para passar pelo bardo, junto com a velhinha lá, né? De uma forma bem, bem amenizada, mas ainda assim muita gente passa mal, né? Mas é muito interessante, se vocês puderem ir. E também eu acho assim, toda chance que a gente tiver de passar por coisas muito bizarras, né? Eu também tentei ver na mostra, por isso que eu fui ontem, Arthur. Pena que você não viu o convite. Eu perdi na mostra também, mas ontem teve essa exibição especial no, no Itaú ali, né? Peninha que você não viu. Eu postei no Instagram, assim. Eu acho que eu postei no grupo também, se eu não me engano. É, então, eu fiquei até eu fiquei abrindo o olho, assim, para ver se alguém ia pirar, assim, sabe, ter um chilique, mas estava todo mundo tranquilo. Mas horas eu dei uma abridinha no olho, não podia, né? Tinha que ficar de olho fechado, mas nas horas eu dei uma abridinha, assim, para ver se estava tudo bem, assim, se não tinha ninguém surtando, né? Eu não sei, Anete, se tudo correr bem, vai pro circuito, algum circuito, né? Não sei bem, assim, porque não é um filme para ser visto, assim, sabe? Não vai ser grande circuito, mas espero que seja exibido em algum lugar que a gente possa assistir no cinema, porque acho que em casa não funciona bem. Então, eu acho que não Pessoal, tem streaming ainda. Hã? A Carol me disse que está Ah, no Carol, Belas Artes, eu acabei de é, confirmar e tá mesmo. Eu vou mandar o link tá no no. Belas Artes, em São Paulo, pelo menos, Anete. Ou você espera, torce para quando você vier para o Retiro do Tenzing ainda estar passando, que eu duvido. Mas vale muito a pena, pessoal, vale muito a pena. E eu acho que vale a pena também, que eu ia falar, se a gente puder, com assim, com muita com a motivação de se familiarizar com coisas muito bizarras, assim, sabe? Tipo assim, ó, uma coisa pessoal, particular minha. Uma vez eu tive uma infecção muito grave no ouvido, eu tive que colocar um negócio que chama tubo de ventilação. É uns negocinho de vidro assim que perfura o tímpano para poder drenar, né? E eu quis fazer acordada a cirurgia, porque eu sabia que ia ser bizarro, que ia ter um barulho muito maluco, porque ia ser dentro, né, mexendo no meu tímpano, assim. Claro que eu não estava sentindo dor, estava anestesiada.
Mas eu quis fazer acordada, sabe? Para poder passar por umas coisas bizarras, assim, ver se eu ia me perturbar muito, sabe? Porque acho que é legal a gente se familiarizar, né, com essas coisas muito estranhas, tipo ir assistir o Sansara lá, ou sei lá, ou escolher alguma coisa que seja possível, né? Sem, obviamente, sem se colocar em risco, e sem doer, nada, tal, né? Mas para a gente se familiarizar com esse momento que pode acontecer no bardo, né? Então acho que vale a pena a gente refletir sobre isso, sabe? Quem quer comentar alguma coisa? Átila, fala aí, você, praticante de Não, yoga. não ia comentar nada, não. Eu só me lembrei de uma coisa, Jane, quando o Lama, falando sobre a prática de estabelecer o corpo valimente no estado natural, ele disse que era a prática que a gente ia fazer até a iluminação. É. Você É lembra a prática disso? inicial e a Dos prática retiros? final. Exatamente. Final, É, é muito importante. é. No começo é super difícil, então a gente tem que fazer shamatha, a gente tem que fazer vipassana. E se a gente tiver tempo de fazer tudo isso, ótimo, né? Quer dizer, até a morte, né? Mas Guru Rinpoche, para Yash Sogyal, falou: ó, é isso aqui, faz isso. Tem muita coisa legal, mas faz isso. Oi, Tetê. Aquele filme Bardo, falsas crônicas de uma verdade Eu não secreta, uma vi. coisa assim. É muito bom, tá no Netflix. É É mesmo? muito bom. Como é que Eu chama? Tenta achar o link aí pra gente, Tetê. O nome vou certinho. achar, eu mando para você. Que Bardo, legal. Bardo, falsa crônica de algumas verdades. Ele Bardo é Falsa muito de algumas bom. Ele verdades. tem, assim, mais de 2 horas de duração, sabe? Caramba. Mas é muito, muito bom. Eu acho Falsas que vale a pena. crônicas. Bardo, falsa crônica de algumas verdades. O Hoje, diretor dele, desculpe, pode falar, pode falar. não sei eu comentar que o diretor dele tinha ganho um Oscar, e aí eu acho que ele ficou muito à vontade para fazer algo assim, totalmente livre, sabe? Então, esse Hum. filme é um documentário, na verdade. Eu acho que vale muito a pena. Eu gostei A muito Net e achou pretendo aqui. assistir de novo. Ah, que legal. Olha que legal. Hoje, esse Sansara que Depois está vai no ver. Belas Artes, não é aquele que o Arthur mandou para a gente, que é um outro Sansara? Não, é esse, não sei. O Sansara que está na Belas Artes é esse espanhol. É esse É. último, porque tem 3 filmes agora. Tem esse mais 2, né? Os outros É. 2, não, são antigos. Esse que está no Belas Artes é esse novo aqui. É muito legal, vale muito a pena. E esse Netflix aqui que a... Ah, tá. A Carolzinha já tinha achado, né? Ah, que legal. Muito bom, amores. Desculpa trazer esse tema que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas tem a ver com a prática, né? E, putz, eu acho sempre comovente, assim, sabe? Esse jeito que o Guru Rinpoche ensina para Yesh Sogyal, né? Olha, vai ser estranho, mas não tenha medo. É só o seu corpo, é só a sua experiência. É muito lindo isso. Então tá, chuchus, vamos seguir para o nosso estudo? Então vamos ver. Então a gente está aqui, ó. Parou nesse ponto, ainda a gente tá na Bodhisattva absoluta, né? A gente vai terminar, talvez a gente termine hoje, daí a gente tem mais um trechinho para assistir do vídeo lá de Bodh Gaya, né? Mas vamos ver esse trecho aqui, então. Existe um outro nível aqui, né, de consciência. O Lama estava falando de shamatha, de vipassana, né? E dessa situação, dessa possibilidade, assim, de a gente não nem ter nenhum tipo de estrutura conceitual, assim, né? Ter uma cognoscência livre, assim, uma autocognoscência, né, TT? Assim, só ser capaz de perceber tudo, né? Sem nenhuma diferença entre sujeito e objeto. Essa é a grande vacuidade. E existe um outro nível aqui, o Lama está falando. A consciência que permeia nossas mentes neste exato momento, agora, nossa consciência que permeia nossa mente, né? Essa consciência que permite a gente perceber tudo, a nossa mente, as coisas todas, neste exato momento, por mais distante da iluminação que possa parecer, não é nada senão a base universal. Quer dizer, é a mente do Buda, é a consciência primordial, né? Gyatso Rinpoche às vezes me repreendia dizendo:
Quando jovem, você foi para a Índia, passou de um professor para o outro, daí você foi para a Suíça, daí você voltou para a Índia, depois foi para o Sri Lanka, então veio para cá, Estados Unidos. Você ainda está indo para lá e para cá. O que você não reconhece é que o que você está procurando está sempre com você. O Lama ia buscar nos lugares, né? Então, uma bordoada. O Gato Rinpoche era o Lama das bordoadas, assim. Ele dava várias porradas. A gente lê os ensinamentos que ele dava para os alunos mais próximos dele, dá vontade de chorar. Assim, tão cortante que ele era, né? Então, o caminho para a iluminação tem muitas facetas. Mas o treinamento da mente nos diz que a natureza essencial do caminho é repousar na base universal. Tá vendo? Esse trecho que eu li não é tão nada a ver assim com esse trecho que a gente está falando aqui, porque é exatamente isso que o Lama está falando aqui. A natureza essencial do caminho é repousar o corpo, a fala e a mente nos estados naturais, ou seja, repousar na melhor aproximação que neste momento nós somos capazes de fazer de Rigpa, né? Da consciência universal. O tema base universal é a minha tradução da palavra sânscrita, alaya, e do equivalente tibetano kundi. Ainda o Lama não está... Ele ainda tem uma resistência... Ainda fala da consciência substrata, mas vamos lá. Kundi. Kun significa todo ou tudo. E di significa base ou terra. Pode ser que você esteja familiarizado com o termo sânscrito alaya vijnana. Então, vou voltar para trás no que eu disse. Assim. O Lama aqui está dizendo que a gente é capaz, ele está sugerindo que a gente possa repousar na base universal. E ele está dizendo aqui que, neste contexto, base universal significa a base do samsara, basicamente, né? Não do nirvana, mas do samsara, quer dizer, para consciência substrato. Então, kundi. Kun significa todo ou tudo e di significa base ou terra. Pode ser que você esteja familiarizado com o termo sânscrito alaya vijnana, que é o terceiro elo lá, para quem estuda os 12 elos, né? Às vezes traduzido como consciência armazém, sendo que o termo vijnana significa consciência. Na escola Yogacara da filosofia budista, esse termo se refere ao fluxo de consciência que segue de vida para vida, atuando como um repositório de memórias, tendências habituais e sementes kármicas. Então, se um dia perguntarem para vocês o que é que na visão budista segue de uma vida para outra, né? É a consciência que vai portando as memórias, as tendências... As memórias não no sentido de se lembrar de alguém ou de alguma coisa, né? Mas as nossas marcas, assim, o que foi os hábitos mentais que a gente criou, né? Tendências habituais e sementes kármicas. Esse é um dos significados de alaya. Mas esse não é o significado ao qual o Atish está se referindo aqui. O grande sábio budista indiano do século IV, Asanga, afirmou que quando a quiescência é realizada, deve-se abandonar a atenção plena, parar de prestar atenção nas coisas, simplesmente permanecer presente em um estado de consciência sem forma, sem qualquer sentido de sujeito e objeto. Seria a oitava consciência, exatamente. Sem qualquer sentido de sujeito e objeto. Nesse momento, a consciência é direcionada para si mesma, desvinculada dos sentidos, né, um estado em que a mente está livre de aparências, quer dizer, não tem imagem, nem som, nem nada, e não há sequer a sensação de ter um corpo. Nesse estado de quiescência, a mente fica vívida e clara. A quiescência é aberta, serena, sem forma e sem substância. Como uma cabana na montanha nos recessos de sua mente. A quiescência é um lugar agradável para se ficar. Então, quando o praticante atinge esse grau de shamatha, né? É uma coisa assim super pacífica, tranquila. O praticante quer ficar lá. O problema é que a quiescência em si não é transformadora. Uma vez que tenha alcançado a quiescência, né, atingido shamatha, você está desvinculado de qualquer tendência de raiva, desejo e ciúme, mas isso é tudo. A quiescência é eticamente neutra, não é nem virtuosa nem não virtuosa, implicitamente condicionada. A quiescência é subliminarmente estruturada pelas suas tendências habituais passadas que prosseguem de uma vida para outra. Então, é como se tivesse tudo adormecido ali, né? Você não está naquele momento, você não está muito propenso às aflições da mente, mas se a coisa sacudir mesmo, aí tudo aquilo retorna, porque a gente não está livre daquilo, né? A gente só atingiu o shamatha.
A gente ainda não atingiu o Vipassana, quer dizer, a gente não dissolveu essas estruturas kármicas que vão se manifestar em algum momento, né? Então, essa consciência em fluxo, às vezes, é chamada de fundação do samsara. É de onde todo o samsara surge, né? Estão todas as nossas sementes kármicas lá. É só essas sementes encontrarem uma circunstância adequada que ela floresce. O samsara todo surge daí, né? Então, essa consciência em fluxo, às vezes, é chamada de fundação do samsara, a base para a existência cíclica de nascimento, envelhecimento, doença e morte, vida após vida. Este é o substrato do fluxo de consciência samsárico, que faz com que o espetáculo continue. Mas essa consciência é apenas um facsímile do que o treinamento da mente chama de base universal. Então, o Lama quis trazer essa visão do que é a oitava consciência, como o Lama Santen está explicando, né? É o Alaya Vijnana, é o terceiro elo dos 12 elos lá. É uma base onde estão todas as sementinhas do Sansara, né? Ali, prontas para se manifestar, formar uma grande história, né? Essa é a base do Sansara, a base universal. Geralmente se entende base universal ou base, como ele chama aqui? Ai, dá outro nome aqui, mas base universal, né? Mas a base universal deste aforismo no treinamento da mente é a base universal absoluta, consciência primordial e tudo mais. Era tudo que eu estava dizendo, né? Mas aí eu achei que o Lama ia relativizar, assim. Mas não, a base universal desse aforismo no treinamento da mente é a base universal absoluta, a grande vacuidade, que é a fundação do Sansara e do Nirvana. Então, olha só. A oitava consciência, a consciência substrato, ou posição que está no Kindle, tá. Acho que página 134 está aparecendo aqui para mim, no Kindle. Então, só para a gente lembrar o modelo dos três níveis de consciência, né? Essa nossa consciência mental, super formatada, né? Cheia de hábitos mentais, que gosta de uma coisa e não gosta da outra, que se chama de eu, blá, 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 blá. Essa consciência nossa comum aqui, que a gente leva para o psicólogo e tudo mais, é a consciência mental. É o nível mais condicionado, assim, mais estruturado de consciência. Aí, quando a gente atinge Shamatha, muitas dessas tendências kármicas adormecem na consciência substrato. Então, a consciência substrato é como se fosse a segunda camada assim, de consciência, né? Menos estruturada, mas que a qualquer momento, né, dá origem à consciência mental. E o terceiro nível, que é um zero estruturado, que é a consciência completamente livre, é a consciência primordial, ou Rigpa, ou grande vacuidade, que o Lama tá... tem Dharmakaya, tem um milhão de nomes, né? Mas é como se fosse isso, a consciência livre, né? E a gente podia pensar nesse modelo de 3 níveis de consciência como sendo a consciência mental sendo pedra de gelo, blocado, super condicionado, né? Pouca liberdade, assim. A consciência do substrato como sendo raspadinha, né? Aquele gelo mais, né? Mais assim, mais livre um pouquinho, né? E a consciência primordial como sendo água, né? Estado líquido. Mas os três são água, né? O gelo é água, a raspadinha é água e a consciência primordial é água. Só são graus diferentes de condicionamentos kármicos, né? Então, acho que esse modelo é bem... Essa imagem do gelo, raspadinha e água bem, para mim, funciona bem, assim. Então, aqui ele está falando de água. Aqui no... Peraí. Aqui nessa... Só que assim, a gente não consegue repousar na água diretamente, né? A gente vai se aproximando, o mais que a gente pode, a gente vai dando uma aquecidinha no gelo, deixando o gelo um pouco mais, né, derretidinho, assim, o máximo que a gente conseguir. Então, essa prática que a gente faz de estabelecer corpo, fala e mente nos estados naturais é sempre a melhor aproximação que a gente consegue, né? Mas é água, do começo até o fim, né? Então, quanto menos a gente se perceber pedra de gelo, né? Quanto mais a gente puder ir afrouxando os nossos hábitos, as nossas
histórias, quanto menos solidez a gente der para as nossas histórias, né? Mais a gente vai conseguindo acessar esse nível de água líquida, né? Super livre, assim, sem nenhum condicionamento. Então, não é uma coisa diferente, né? Só é um grau de condicionamento diferente, realmente, né? Então, vamos lá. A base universal desse aforismo tremendamente é a base universal absoluta, a grande vacuidade, consciência primordial, água, que é a fundação do samsara e do nirvana. Essa base universal é o um só sabor, que é um termo super usado, assim, que permeia todo o mundo fenomênico e a realidade absoluta. É como se a gente enxergasse que por mais... Vamos supor, sabe aquelas estruturas de gelo, aquelas esculturas de gelo que as pessoas fazem, né? É como se a gente olhasse para aquilo lá e falasse assim, é água, né? Não é nem bonita nem feia, é água. É tudo um gelo, tudo assim, meio, né? Mas é água, né? É um só sabor. Puta, bem assim, de uma forma bem, mais ou menos, né? Mas essa é a realização, né? O que é que permeia todo o mundo dos fenômenos, né? E a realidade absoluta. Essa é a realização de abertura completa, da natural perfeição, do Dzogchen, né? E da espontaneidade absoluta, na qual se compreende a inverdade da antiga reificação de construtos dualistas como sujeito e objeto. Esse mundo de sujeito e objeto, quimicamente igual, fisicamente diferente. Muito bem, Cindy Rum, perfeito. Quimicamente igual e fisicamente diferente, perfeito. Porque a física trata disso, né? Das formas e tal, né? Mas quimicamente, mesma chose. Essencialmente a mesma coisa, né? Então, quando o praticante tem essa realização, ele vê que essa dualidade entre sujeito e objeto não existe de verdade, né? Porque, afinal de contas, tudo é água mesmo, né? Por mais que as formas sejam diferentes, é tudo água, né? Então, deixe-me traçar um paralelo com um tipo de atravessar, né? De ter essa realização semelhante. Por enquanto, tá indo mais ou menos, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Uma coisa que não ficou clara? É como se fossem muitas formas diferentes, né? De uma mesma essência. Exatamente isso, como se fossem muitas esculturas de gelo, né? Mas tudo é água, na verdade, né? E não tem realmente nenhuma grande distinção entre sujeito e objeto, né? Então, vamos seguir. Senão eu vou sair muito fora da coisa aqui, mas vamos seguir aqui para ver se eu consigo encaixar o que eu estou querendo pensar aqui. Mas deixe-me traçar um paralelo com um tipo de atravessar semelhante. Em uma recente conferência do Mind Life com um pequeno grupo de físicos ilustres, Sua Santidade o Dalai Lama ficou impressionado pela profundidade do insight, né, da compreensão profunda, assim, que os físicos obtiveram ao investigar a natureza dos fenômenos, até chegarem às partículas de luz. Um físico, Anton Zellinger, escreveu ao avaliar mais profundamente como descobriu que nada existia de forma objetiva e independente. Em vez disso, todos os eventos quânticos surgiam no contexto de um sistema de medição. Ou seja, o Lama adora falar sobre isso. Ele fala que existe um tripé, né? O objeto que está sendo observado, o sistema de observação, então, ou o sistema de medição. Então, vamos pensar, alguma coisa que esteja sendo medida, o instrumento de medição e o que está medindo, né? Então, tem o objeto, o sistema de observação e o observador. Tudo isso está dentro de uma matriz conceitual. Então, por exemplo, a gente fala assim, eu quero investigar, que é o exemplo ali, se o elétron ou fóton, gente, acho que é o fóton, se o fóton é partícula ou onda. Quero investigar se o fóton é partícula ou onda, né? É uma pergunta, dentro de uma matriz de conceitos. Existem as partículas, já tem essa matriz pronta ali. Existem as partículas, a matéria é composta de partículas, que tem um comportamento não sei qual, tem toda uma estrutura conceitual por trás. E aí é feita uma pergunta. Com base nessa pergunta, você inventa ou determina um sistema de medição, né? Que vai te ajudar a responder aquela pergunta.
Aí você vai observar o fóton, né? E medir se é onda ou se é partícula, por exemplo, né? E tem o cientista. Não existe uma realidade de qualquer coisa independente desses três fatores, assim. Se algum deles cair, o resto cai. Então, por exemplo, de acordo com o sistema de medição que foi criado, a gente observa uma determinada característica de um objeto, né? E a gente fala assim, esse objeto é tal coisa. Só que não é que esse objeto é tal coisa. Esse objeto, observado por meio deste sistema de medição, por este observador que formulou essa pergunta dentro dessa estrutura conceitual, é tal coisa. Então, essa é a física quântica, né? Que considera tudo isso para dizer o que eu estou observando a respeito deste objeto é tal coisa. Mas não que o objeto é tal coisa, independente de mim, do sistema de medição, da estrutura conceitual. Isso não existe, né? E o Anton Zeilinger, que é esse físico, foi conversar com o Dalai Lama e falar isso, e o Dalai Lama ficou de queixo caído, né? Quer ver? Ó, o Lama vai contar agora. Então, o Anton Zeilinger descreveu, né, como descobriu que nada existia de forma objetiva e independente e que todos os eventos quânticos, ou seja, todos os eventos, né, com essa visão, surgiam no contexto de um sistema de medição. O Dalai Lama ficou maravilhado com o fato de os físicos terem compreendido a natureza dos fenômenos tão profundamente. E esse físico também ficou muito espantado com o fato de os contemplativos budistas terem chegado a conclusões semelhantes sem a ajuda da ciência e da tecnologia moderna, né? Diz que o Dalai Lama falou assim: como é que esse cara pode saber disso sem ter estudado a filosofia do caminho do meio? E o físico falou assim: como é que o Dalai Lama pode saber disso sem ter estudado física, né? Porque chegaram na mesma compreensão de que tudo que existe de forma interdependente, né? Nada existe por si só, independente do observador, do sistema de observação, né? Da matriz conceitual. Então, existem dois significados relacionados à palavra Dharma. Frequentemente, esse termo se refere à prática espiritual, mas também significa simplesmente fenômeno, qualquer fenômeno. Então, fótons são dharmas, são fenômenos, acontecem, né? A natureza essencial dos fenômenos é chamada em sânscrito de dharmata, que significa fenomeneidade. É uma desgraça esse negócio de... O inglês é uma desgraça nessas horas, porque eles transformam qualquer coisa em substantivo, né? Mas, assim, é o estado de ser dos fenômenos, né? Então, a natureza dos fenômenos é chamada de dharmata, ou seja, é a natureza essencial dos fenômenos, ou a fenomeneidade. O próprio estado de existência, ou simplesmente a própria realidade, né? A realidade tal como é. A própria realidade está na natureza dos objetos de investigação, e é aí que a física se torna incrivelmente profunda. A teoria quântica aborda questões muito profundas sobre a natureza da realidade. Compreender a natureza de qualquer dharma, de qualquer fenômeno, de qualquer objeto, qualquer coisa, sejam processos mentais, imagens, fenômenos externos, átomos ou fótons, é determinar dharmata, a realidade em si. O que é, afinal de contas, aquele fenômeno, né? Os budistas também se envolvem em pesquisas. Eles investigam a mente experiencialmente, sondando sua natureza para descobrir a natureza do observador, né? Quando a gente está fazendo prática, quem está fazendo prática mesmo? A gente pode se perguntar, né? Quem é? Quem é que está fazendo prática? Né? O resultado é um não encontrar. Ao investigar a natureza do observador, os contemplativos vão além da mente, né, dos fenômenos da mente, para a essência da mente, o titatá, a mente em si, a natureza essencial da mente, o próprio estado de ser consciente. Então, essa é a pesquisa dos budistas, né? Os cientistas, eles investigam os objetos externos, geralmente, né? Os budistas investigam o que está dentro. Então, a busca do insight contemplativo implica investigar a natureza dos fenômenos objetivos, tanto físicos quanto mentais, e também investigar internamente para descobrir a natureza da mente subjetiva. Esse é o pré-requisito para a experiência do atravessar, né? Do cortar a ignorância, cortar os hábitos kármicos, para investigar o que de fato é a consciência, né?
Então, repousar na base universal é um estado de consciência em que Dharmata, quer dizer, a essência da consciência primordial, e Chittata, a essência da mente comum, já não são mais diferentes. Não são mais percebidos como distintos, né? Enxergar a água do gelo, da raspadinha e da água líquida, como não sendo uma coisa diferente da outra, né? Agora, a verdadeira natureza dos fenômenos objetivos, que nunca foi separada da verdadeira natureza da consciência subjetiva, é realizada. Essa é uma verdade universal, simplesmente chamada de tatata, ou talidade, pois está finalmente além de toda e qualquer articulação. A explicação budista para as surpreendentes descobertas da mecânica quântica é a de que a natureza essencial do fóton não é nada senão a natureza essencial da mente do físico que está investigando a natureza essencial do fóton. Ou seja, a descoberta que o físico está fazendo ali, a observação que ele está fazendo, não está separada da mente dele, né? O físico fez a pergunta, o físico estabeleceu aquele instrumento de medição e o físico está observando aquilo. E o que o físico está observando não é diferente da própria mente dele. Como que a gente está vendo, né? É que é muito louco para a gente ver assim, né? Mas tudo que a gente está vendo, experimentando nesse momento, a nossa experiência não está fora da mente. A experiência, né? Não é que a minha famosa garrafa não está fora, não está dentro da minha mente. A minha garrafa não está, seja lá o que for essa garrafa, não está dentro da minha mente. Mas a experiência que eu tenho da garrafa, a imagem da garrafa, a sensação tátil da garrafa, o barulhinho que faz quando eu bato na garrafa e o cheiro da garrafa, essa experiência está dentro da minha mente. Faz parte da minha consciência, não está na garrafa. Isso é muito louco. Essa é a filosofia do caminho do meio, né? E os físicos chegaram nesse mesmo... Eles concordam nesse ponto, né? Que a experiência não está fora. Que a experiência é interna, né? Da consciência. Não está no objeto, né? A experiência, as sensações, né? Que a gente tem. Tem uma matriz lá que a gente não sabe bem qual é. Eu já várias vezes indiquei esse vídeo aqui, eu vou me dedicar outra vez. O vídeo do Donald Hoffman, que é para quebrar a nossa... Que é para... Tem vários agora dele. Do you see reality as it is? Eu vou deixar aqui aberto. Eu vou postar no grupo. Mas é o Donald Hoffman explicando como que é a realidade como ela é, né? O que a gente percebe e o que a realidade de fato é. E, na verdade, o Donald Hoffman, ele é um cientista, né? Então ele está buscando alguma coisa que ele não sabe o que é, que ele sabe que não é igual à experiência que a gente tem da coisa, né? Não é igual à percepção. Mas ele está buscando alguma coisa que seja uma, uma essência que dê para definir mesmo, assim, sabe? Né? E na visão budista não existe essa essência que dá para definir. Né? Todos os fenômenos surgem, são fenômenos mesmo, eles surgem de acordo com as condições e não tem nada que seja essencialmente ali a coisa em si, né? A gente está usando essa metáfora da água, que é água em todos os lugares, mas não tem água. Né? Só surge a água desse jeito, de um jeito, de outro, do outro, mas a gente não vai conseguir pegar um microscópio e achar a molécula de água na consciência primordial, né? É experiência, né? Então é complicado para a gente definir isso, né? Mas bem, a gente vai arranhando, né? E a gente faz isso mais para desconstruir um pouco a solidez que a gente dá para as coisas, né? Porque experienciar realmente a gente ainda não consegue, né? É uma coisa para os Budas fazerem. Mas a gente vai soltando as compreensões falsas, pelo menos, de que existe alguma coisa essencialmente e que não surge só, que não surge só na dependência de muitas condições, né? A gente vai soltando essas compreensões equivocadas, assim. E isso vai ajudando a gente, né? Quanto mais profundamente estudamos fenômenos externos, mais claramente vemos os reflexos das nossas próprias mentes. A visão que a gente tem do mundo externo é inseparável da nossa mente.
das nossas estruturas mentais, né? Nada que concebemos ou percebemos existe independentemente das nossas concepções e percepções. Todos os sujeitos e objetos surgem juntos, né? Surge nós como sujeitos que observamos aquele objeto, né? Esse tripé sempre surge junto. E nada existe independentemente da estrutura conceitual dentro da qual é concebido. Essa é uma declaração radical, com profundas implicações. Por exemplo, se nada tem existência independente, nem mesmo um fóton, como que os cientistas pesquisadores podem distinguir as boas das más pesquisas? Enquanto você acreditar que há algo lá fora, é possível assumir que uma boa pesquisa irá revelar com precisão o que está lá fora, não é? Se tem alguma coisa lá fora, independente das medidas, né? Independente da nossa estrutura de conceitos, se existe alguma coisa lá fora, a boa pesquisa vai revelar o que é que está lá fora. Mas, se não houver nada lá fora realmente existente, independentemente de todas as estruturas conceituais, estaríamos nós criando o mundo da física à medida que avançamos? Olha que doido isso! Achei bem interessante essa conversa com Donald Hoffman. Ah, putz, essa é longa, né? Então, tem vários vídeos com o Donald Hoffman agora, né? Felizmente. Eu posto também no grupo. Mas com certeza, o Donald Hoffman é um cara mais. O Lama se apaixonou pelo Donald Hoffman quando ele quando ele assistiu esse TED que eu vou postar para vocês. Daí convidou o Donald Hoffman para conversar com o Dalai Lama, toda uma história. Mas, né, se não tem uma coisa lá definida, independente de qualquer forma de medição, né? Então, qual que é a boa pesquisa? Aquela que revela. Agora, se não tem uma coisa lá para ser revelada, e tudo que a gente pode observar vai surgir na medida que a gente observa, e só se a gente observa, né? Será que a gente está criando a física à medida que a gente avança? Não é maluco isso? Se os fenômenos não existem, independentemente da estrutura conceitual em que são identificados, isso significa que a realidade é determinada pela crença? Pela crença? Esse relativismo radical não é a conclusão dos contemplativos budistas e nem dos físicos. Existem diferentes domínios de relatividade, né? Alguém que é um inimigo para mim pode ser um bom amigo para outra pessoa. Tais verdades dependem da perspectiva, né? Claro, isso sim, né? Isso nos remete a uma questão central do budismo, que é a reificação. A reificação é tomar algo que seja verdadeiro em relação a nós mesmos, algo que a gente acha que é, e acreditar que seja verdadeiro independentemente de nós mesmos. Isso é chamado de reificação. Assim como existem verdades pessoais, existem verdades culturais. Há verdades na cultura ocidental que não são válidas para os indianos ou para os africanos, né? Até cerca de meados do século XX, os antropólogos consideravam rotineiramente culturas que não compartilhavam das crenças ocidentais como primitivas. Foram décadas de exposição a outras culturas para perceberem que muitas culturas, entre aspas, primitivas, operam com um conjunto de pressupostos diferente do nosso e que tem uma base de racionalidade diferente. Então, de acordo com esses pressupostos, essas crenças fazem sentido, né? Essas culturas fazem sentido. Além das verdades pessoais e culturais, reflita sobre a hipótese de existirem verdades que dependem das espécies. A realidade de um cão tem um forte componente olfativo, né? Para um cão, pode ser que as maçãs pareçam cinzas e não vermelhas. E a gente nunca vai saber. Esse que é o problema dessa reflexão. A gente nunca vai saber. Nunca vai dar para a gente chegar para um cachorro e falar assim: escuta, essa maçã é vermelha ou cinza para você? Não vai rolar essa conversa, né? Aí você, mas quando eu nascer cão. Quando você nascer cão, você vai ver, você vai sentir o cheiro, você não vai ver a maçã cinza ou vermelha, você não vai conseguir contar para nós como é que é. É uma coisa. Então, assim, os nossos sentidos físicos, né, são como se fossem os nossos instrumentos de medição. É a forma como a gente mede, né? É a forma como a gente percebe o mundo. Depende dos nossos sentidos físicos. Cachorro tem outros, morcego tem outros, gato tem outros, né? Então, tem coisas que dependem
da espécie, né? A percepção depende de que espécie, qual espécie você pertence, né? Então, existe a realidade dependente das espécies, né? Assim como a realidade humana é antropocêntrica, a realidade do cachorro deve ser caninocêntrica, né? Tem um mundo do cachorro lá. Na visão de mundo budista, com seus muitos tipos de seres conscientes, as realidades surgem em relação a indivíduos, culturas e espécies específicas. Então, o Lama fala, né, nos retiros, a gente já ouviu falar, várias vezes ele falar isso. Cada um está no centro da sua própria mandala. Cada um de nós tem uma experiência diferente de realidade. Muitas coisas compartilhadas, né? Claro, somos todos seres humanos, temos os mesmos sentidos físicos e tudo mais. Mas muitas coisas são individuais, depende do nosso karma, né? Dos nossos karmas individuais, né? Então, cada criatura enxerga uma realidade diferente. A ciência tenta ir além das limitações das experiências relativas dos indivíduos, das culturas e das espécies, para alcançar o que está realmente lá fora. Como é que é possível isso, né? Como é que é possível um cientista ir além das próprias limitações dele como indivíduo, como espécie, como cultura? Como é que faz para eliminar todos esses vieses, né? Não é possível isso. Não tem como. Sempre o mundo, independente do instrumento que a gente usa, a gente pode estar usando um microscópio, pode estar usando um telescópio, pode estar usando um instrumento assim, super sofisticado. Sempre vai ser uma percepção, dependente daquele instrumento, né? Nunca vai ser uma coisa absoluta, não existe isso. Mas a ciência busca, né? E ela proclama uma objetividade completa que nunca vai existir. Nunca vai existir, né? Então, mas a ciência tenta, né? A ciência descobre leis que podem ser expressas matematicamente. Quando Galileu declarou que Deus fala na linguagem da matemática, ele estava expressando uma crença na qual a maioria dos cientistas acreditava, tanto naquela época como agora, de que a ciência vai além do entendimento antropocêntrico para acessar aquilo que está realmente lá fora. Mas é uma cegueira isso, né? Isso não é possível, né? O budismo aborda essa mesma pergunta. A resposta budista para a questão de ser ou não possível acessar um estado de consciência não condicionado é sim, é possível atingir um estado de consciência não condicionado. Basta se iluminar, né? Só esse detalhezinho, assim, se iluminar. Ao realizar shamatha, ou seja, a essência meditativa, a mente passa do domínio físico, em que a experiência é dominada pelos sentidos, para um domínio de formas arquetípicas chamadas de reino da forma, né? Não tem mais um correspondente no mundo externo. O reino da forma está além dos sentidos, além da cultura, dos condicionamentos humanos, mas pode ser acessado mesmo tendo um corpo humano. Esse, imagino, é o domínio no qual existem as leis, padrões e verdades matemáticas da natureza. É nesse outro nível de consciência, o reino da forma, né? Existem... Nossa, esse texto está super denso, né? Eu estou cansadona, assim, de ler, já estou achando too much, assim, daqui a pouco a gente vai parar. Mas só para explicar esse trecho aqui desse que o Lama está falando. Existem 3 grandes reinos de existência, né? O reino do desejo, que é onde a gente está. Então, dentro do reino do desejo, tem os 6 reinos que a gente vê na roda da vida lá. O humano, que é nós, os animais, os fantasmas famintos, os deuses invejosos, os deuses e os... Faltou alguma coisa. Ah, não, já foi os 6, né? Humano, animal, fantasma faminto. Deuses. Ah, inferno faltou. Deuses guerreiros e inferno, né? Só faltou o inferno aqui. Então, esses são 6 reinos dentro do reino do desejo. Aí, num reino mais sutil, está o reino da forma. Que o Lama fala que para ele é onde estão os arquétipos, a matemática, tudo que não é possível de ser concreto, né? É percebido pelos sentidos físicos, né? Ou mentais. Então, o reino da forma. E um nível mais sutil ainda, que é o reino da não forma. Então, disso que o Lama está falando. Quando a gente atinge shamatha, a gente chega nesse limite entre o reino do desejo e o reino da forma. Então, é como se a gente estivesse indo para um outro... E no tempo do Buda, e no tempo do Buda não, existem muitos yogis, muitos praticantes de meditação, que vão até o reino da não forma,
É como se a mente deles já não fizesse parte do reino do desejo, nem do reino humano, nem nada. Já está lá no reino da não forma. Mas tudo isso aí é samsara. Então, se o praticante atingiu nessa vida uma concentração, um grau de absorção meditativa do reino da não forma, pode ser que na próxima existência ele renasça naquele reino, com o corpo daquele reino, aliás, com o não corpo daquele reino, né? Porque não forma não tem corpo, mas com uma mente que realmente tem uma existência nesse reino da não forma, né? Mas é samsara ainda. É um deus do reino da não forma, ou um deus do reino da forma, um deus do reino do desejo, mas ainda é samsara. A hora que aquele karma se esgotar, só tem, só tem lugar para ir para baixo, né? Só cai, né? Não tem como subir mais. Então é tudo samsara. Não é a liberação, por mais que sejam estados sutis de consciência, né? Para atingir a liberação do samsara, tem todo esse trabalho de realizar a vacuidade do eu, dos fenômenos, de atravessar e repousar em Rigpa. Isso é a iluminação, aí está fora do samsara. Todo o resto está dentro do samsara, por mais prazeroso e escandalosamente delicioso que seja. Fala, Hobbes. Olá. Eu acho que a ciência está muito longe de. E uma coisa que é possível é estudar o karma. Porque o karma, por exemplo, um pedaço do karma no aspecto grosseiro é a parte genética. Aquilo é o karma no aspecto grosseiro. Você chega lá e você vai cada vez mais conseguir atuar sobre isso. Agora, no aspecto sutil, a ciência passa completamente. Não tem essa percepção, né? Os cientistas, de que é possível estudar aquilo e com modelos. Você vai falar, a matemática pode ser útil, a linguagem matemática, para mapear o karma no sutil? Eu acho que sim. Vai ser estocástico, vai ser probabilístico. Você nunca vai ter certeza, porque aquilo é dinâmico. Então, mas no genético também é assim. O sujeito tem um determinado gene, mas pode ser que aquela, entre aspas, semente, na vida dele, não desenvolva uma determinada doença, Como todo né? karma, como todo Pois karma. é. É sempre Então probabilístico. o karma no sentido grosseiro, quer dizer, por exemplo, a genética, a ciência já chegou sei lá, 100 anos atrás, não tinha a menor ideia, né, que a gente tinha esse. O que é genética? São 4 tipos, né, diferentes, em que você consegue aquilo colocar numa estrutura matemática e trabalhar. Então, eu acho que a gente ainda tem muita coisa que pode ser Putz, feito ainda no dualismo. tava Por isso que eu gosto do Hoffman. Ele tenta também. matematizar, entendeu? Não, ele pelo menos ele tem essa consciência, né, da limitação da ciência, que o que a gente está observando não Sim, é a realidade ali. Ele tem essa dúvida. Será que a gente vê a realidade como ela é? Cara, isso é o primeiro. Os cientistas não têm essa dúvida. Eles não não. têm essa dúvida, né? É Eles uma, acham que eles é estão uma fé vendo o no que é. realismo. É uma É fé, uma fé no realismo muito grande. É uma fé no exatamente, realismo de que o mundo externo está lá e eu estou independente dele. Até a própria física quântica já diz que não é assim, mas não exatamente. adiantou Não ainda. O adiantou. mainstream chega e fala, como assim? Você quer É. estudar, entendeu? Você tem que estudar o mundo que lhe aparece, entendeu? Isso é uma coisa. O mundo Aí está você chegar e lá, falar, o mundo é, está lá, é dado, e você tem que ir isso, lá constatar o que está lá, né? isso. Não tem essa visão de que o mundo vai surgir. Meu, tem umas implicações. A gente não. Eu até entendo, porque chega a ser meio desesperador, realmente, né? Você ficar nessa É. incerteza completa, assim. Mas o Lama teve um retiro, acho que foi de 2016, se eu não me engano, aqui do Dharma Tolo, eu acho, que ele disse assim: que se a gente fizer perguntas diferentes sobre o passado, né, a gente vai descobrir um passado diferente. É só a gente fazer perguntas diferentes. Se em vez de a gente perguntar como é que nasceu a matéria e falar assim, ah, foi o Big Bang, né? Se a gente se preocupasse em como é que nasceu a consciência, o passado seria outro, a história toda seria outra, né? Isso é muito incrível. Por quê? Porque não tem um passado objetivamente concreto, né? Independente das perguntas que a gente fez. As Isso, perguntas a gente isso. faz no presente. A gente faz as perguntas sempre no presente, com a estrutura conceitual que a gente tem no presente e com as ferramentas que a gente tem no presente. Se a gente desenvolver ferramentas novas, estruturas conceituais novas, a gente explica o mundo de outro jeito, que é o que acontece. A cosmologia budista é muito diferente da cosmologia ocidental.
Ela explica o surgimento dos universos de um jeito muito diferente. Por quê? Porque parte do pressuposto que primeiro vem a consciência, depois vem a matéria, Isso. né? E na visão ocidental, primeiro vem a matéria e a consciência nem existe, na verdade, quase, né? Tá aí, sei lá por que cargas d'água. Então é muito diferente, né, o resultado de uma investigação dessas, né? Vem matéria, vem vida, e aí surge a consciência. É no É, pressuposto da coisa. que nem se sabe bem Realmente, como você é tem que total é. razão. É, Muda completamente. muda Mas isso completamente. deve dar, como você falou, a sensação de insegurança, né? Total. Imagina, sujeitos que se acham mais inteligentes do É, mundo e tal, chega, cara, o cara está acostumado com uma visão religiosa também muito esquisita, na minha opinião, né? Então, aí você fala de, gente, isso está tudo muito, tá é tudo muito muito errado. primário. É, Dá tá uma, tudo deve, muito né? errado. Deve dar uma Deve sensação dar um horror. psicológica ruim, né? É, Eu acho. com certeza. Deixa eu ver se dá para a gente encerrar só esse parágrafo. Daí acho que a gente pode deixar para na próxima semana. Então realizar a shamatha, né? A gente passa do domínio físico do reino do desejo, né, em que a experiência é dominada pelos sentidos, para um domínio de formas arquetípicas chamadas de reino da forma. O reino da forma está além dos sentidos, da cultura dos condicionamentos humanos, né? Lembra, os 6 reinos estão no reino do desejo. O reino da forma são reinos de deuses, né? São outros seres, assim. Então, mas pode ser esse estado de mente pode ser acessado com o corpo humano, né? O estado de mente pode acessar até o reino da não forma, né? Que está além ainda. Esse imagina o domínio no qual existem as leis, padrões e verdades matemáticas da natureza. A afirmação budista é de que um ser humano pode, por meio de profunda concentração meditativa, acessar o reino das formas arquetípicas e até mesmo dimensões sem forma, do espaço, consciência e vazio ilimitados, e um estado de ser que transcende os conceitos de discernimento e não discernimento. Vamos parar aqui, amores, porque eu estou já falhando, minha mente já está falhando aqui. Isso aqui foi puxado. Sai daqui. Sai. Ah, tá aqui. Tô aqui brigando com o Kindle. É, é bem complexo essas conversas assim, né, que o Lama faz com a física e tudo mais. Mas se vocês puderem assistir esses vídeos do Donald Hoffman, né, se vocês puderem. Eu não sei se esse daqui tem aquela legenda automática, né, Hobbs? Isso, tem a legenda automática. Dá Mas para gerar a legenda automática. pode botar em inglês e pode botar em português. Falha um É, pouco o português, mas o inglês é bom. Que para quem. Eu, sim. por Sim, exemplo, para tenho quem. dificuldade de ouvir e entender, mas ler eu sei ler direitinho. Então, coloca Uhum. no de inglês, é razoável. É. E a legenda automática em português também está cada vez melhor. E o Donald Hoffman tem um inglês bem limpo, assim, né? Deve ser boa a legenda aí, automática também. Eu vou postar lá no nosso grupo. E é super legal. Esse TED, especialmente, né? Que é uma conversa mais com o público leigo, é muito legal, né? E ele vai falar: olha, o que a gente chama de realidade é um conjunto de ferramentas que a gente desenvolveu para sobreviver. Só isso, né? Não quer dizer que a realidade é desse jeito que a gente percebe. Foi só ferramentas, truques que a gente desenvolveu para sobreviver. Incrível isso. E é incrível um cientista ter essa visão, né? Daí eu vi, o Lama convidou ele para conversar com o Dalai Lama lá no encontro que teve na Itália, que eu estava lá por uma sorte, assim, eu estava lá e vi isso acontecendo, assim. E o Dalai Lama perguntou se ele não estaria disposto a estudar a vida após a morte. Como que é a continuidade da consciência, né? E ele topou, assim, ele falou, sim, sim, super possível. Sim, vamos fazer isso. Vamos esperar, né? Jânia, é a física de como observamos o mundo. Seres de karma parecido observam o mundo de O uma mundo de forma meio forma parecida. parecida. E Claro. aí dá para você ter uma objetividade fraca sobre isso, Uhum. né? Aham. Agora, na verdade, ontologicamente, a gente, cada ser senciente, ele vem de uma fonte comum. Uhum. Isso é muito interessante se você bota como hipótese de trabalho. E muito Muito. pouca gente estuda isso dessa forma. É. É interessante.
Eu, É pelo claro, era menos, melhor despertar, né? Então, tudo bem, eu acordo, claro. estou desperto, já resolvia. Mas se a gente já tem pelo menos uma habilidade com a mente conceitual para ir a níveis mais sofisticados, na verdade, quando você dá esse pulo, pelo menos certas pessoas vão perceber que as nossas ações vão ser bumerangue, ou nessa ou noutra vida. Gente, isso é dual, não tem, entendeu? Não tem nada de. Não é consciência prístina, é É, uma não tem nada de observação muito. prática, É, entendeu? é Aí muito o cara nasce prático. todo ferrado e fala: pô, caracas, eu tive uma experiência ainda deludido que eu fiz realmente, eu aprontei. Aí, pô, muda a visão de mundo, né? O Lama Santos gosta disso. O cara fica coisas horrorosas, ele fala: ele aprontou. É isso. Eu acho maravilhoso, porque esses caras, eles vão furando o Sansara, né? Eles vão dando umas perfuradas, assim. A física quântica deu uma puta de uma perfurada e não adiantou quase nada, né? Tem uma galerinha, assim, que entende aquilo, né? É muito tímida, assim, quer dizer, a nossa, a nossa ignorância é muito profunda, realmente, né? Então precisa de um baita um baita de um perfurador, assim, para poder vencer, né? Essa ignorância nossa. Mas é super importante esses caras, esses bodhisattvas cientistas, assim, que vão furando samsara, né? Vão abrindo umas brechas, assim. É super importante. E ele é um cara muito bacana, assim, muito centrado, né? Então tá bom, meus bens, vamos dedicar os nossos méritos, que Sansara seja completamente perfurado, mais e mais. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonamji Tanchesi Pani Toneni Pedranam Panjeshin Kiganati Balão Trupai Sipe Choledro Adroarsho. Peço longa vida ao Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da Compaixão Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Ganrira Weko Rejin Kansu Pandan Dewa Mao Jungwene Cherezi Wan Tenzin Gyatso E Jape Kauje Badu Tenjuchi. Ganrira Weko Rejin Kansu Pandan Dewa Mao Jungwene Cherezi Guantenzin Jatsoi Jape Kauje Badu Tenjurti. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição, do John Limpa os sustentáculos e ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Que a grande tradição da Bhakti Tirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeutzen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem Locho Sun Rin Loche Dan Lin Sa Sun Cha Papel Droju Cho Sun Não Adam Hidral do Sun Gele Sho. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu guiar e conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização.
Gewadini Duda, Gorgan Lamadrubi Nidro, Achika Malupada e Sala Gopar. Show. Muito bem, chuchus. Boa semana. Obrigada. Até Valeu, domingo, Jane. então. Obrigado. Obrigada, Beijocas. obrigada. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, Boa tchau. semana. Obrigado, Jane. Boa semana, beijo.